Olá, aqui é o Júlio Batiste, eu sou autor de 71 livros na área de informática, criador desse nosso canal aqui no YouTube, que no momento em que gravo esse vídeo já está com 1049 videoaulas grátis para você assistir e aprender muito sobre informática, e também criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula da internet desde maio do ano 2000. Trago agora para vocês mais uma série de videoaulas grátis, desta vez sobre fórmulas e funções no Excel. Ao longo de 500 ou mais videoaulas, eu vou trazer muitos exemplos práticos e úteis que com certeza vão ajudar muito vocês com o uso de fórmulas e funções no Excel. Todo o conteúdo destas aulas é gravado com base no conteúdo desse livro aqui de minha autoria. Fórmulas e funções no Excel, curso completo, aplica-se a qualquer versão do Excel. Se vocês quiserem dar uma força aqui para o canal, podem adquirir o livro através desse link aqui, que além de um preço especial, esse livrão com 1174 páginas, está tendo como bônus a Universidade Prática do Excel. A nossa formação completa em Excel com 925 videoaulas, são 22 cursos, 22 certificados, um certificado de conclusão para cada curso. Então, querendo nos apoiar, uma maneira é comprando o livro através deste link que está aqui. Desejo um excelente estudo a todos e vamos a mais uma aula desta série sobre fórmulas e funções no Excel. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso de fórmulas e funções no Excel, nosso curso completo e prático. Vamos agora aqui para mais uma lição 23, onde a gente vai ver um novo assunto chamado faixa de células e nome de faixas. Então, nessa videoaula, ela vai ser um pouquinho mais extensa e a gente vai passar conceito. Então, aqui vai ser só parte teórica, mas é aquilo que eu falo para você sempre. A parte teórica, ela é muito importante, assim como a parte prática. As duas é uma unida à outra. Você tem que ter o conceito, você tem que ter a teoria, você tem que ter a prática, para que na hora que você esteja fazendo a prática, você saiba por que você está fazendo aquilo, né? E isso se dá através da teoria, né? Que é onde a gente explica em conceitos. E claro que às vezes a gente não consegue compreender muito bem na parte teórica, a gente vai para a prática, a gente consegue compreender ainda melhor, e aí através de exercícios, através de repetir várias vezes as mesmas coisas, você acaba fixando, né? A gente vai fixando. Então, nosso objetivo aqui, entre nessa e nas próximas lições, é tratar exatamente de como nomear essas faixas de células, tá? Em vários exemplos que a gente utilizou em anteriores, né? A gente viu faixa de células como parâmetros para diversas funções, né? E aí, dentro dessas funções, a gente usou soma, a gente usou máximo, função mínimo, né? Na videoaula anterior até a gente utilizou essas funções. Então, vai ser praticamente impossível que você tenha uma planilha onde não será utilizada em uma ou mais faixas de células essa nomeação das faixas de células, né? Porque a gente precisa, facilita a nossa vida, tá? E lembrando que o sinal de 2 pontos e o endereço final, ou seja, a faixa, ela é representada pelo endereço inicial, o sinal de 2 pontos e o endereço final, tá? Então vamos aqui por um exemplo, tá? Então essa parte é bem teórica, mas vamos lá. Nós temos o A1, 2 pontos, A100, ou seja, representa essa faixa que a gente está pegando em A1 e A100, tá? E a gente tem a outra faixa aqui, que é de A1 a C30, tá? Então, representa até de A1, A2, A3, A4, A5, tá? Ou seja, nesse caso, as 30 primeiras linhas e as colunas A, B, C e aí sim por diante, tá? Veja que há uma pequena diferença entre a primeira faixa e a segunda. A primeira, eu estou me referindo à coluna A. Aqui eu estou me referindo entre A1 e C30. Então, quer dizer, ele vai pegando tanto as linhas como as colunas dentro de A1, B1, C1, né? Depois A2, B2, C2 e assim por diante, tá?
Então, essa é a forma comum da gente utilizar as fórmulas de faixa. Ou seja, através de um endereço de faixa, né, que é, como eu já falei para você, a célula inicial, mais sinal de 2 pontos, e a célula final. E aí a gente vai começar a falar nas desvantagens no uso dessas formas, né, para melhor utilização de faixa. Ou seja, quando a gente usar o nome de faixa, a gente vai ter uma facilidade para montar nossas fórmulas. Isso por quê? Porque a gente vai ter maior clareza do que significa cada fórmula de uma planilha. Né? Realmente, isso é uma grande vantagem, você vai ver depois. Tá? Então, quando você está criando uma planilha, né, a gente vai definindo fórmulas, funções. Né? Então, no primeiro momento, você está com tudo na cabeça. Você sabe, você ressente, você está trabalhando ali com a planilha naquele momento. Mas e depois? E se passar um tempo? Né? É a mesma coisa que, assim, praticamente... vou dar um exemplo, que eu sou programador. Então, quando a gente estou programando e eu estou fazendo os sistemas, teoricamente, o meu pensamento para criar uma determinada tela, alguma coisa assim, ela está fresca na minha cabeça. Ou seja, eu estou naquele momento, eu sei qual é o código que eu vou usar. Nesse caso, especificamente aqui, a gente sabe qual é a fórmula que a gente está utilizando, o porquê daquela fórmula, para que fazer e tudo mais. Mas existe uma coisa que é o seguinte, e depois, se passar um tempo, passar um ano, passar 2, né, você vai conseguir lembrar com a mesma facilidade que você estava ali trabalhando naquele momento? Então, por isso, né, se a gente tivesse usado o nome de faixa, né, teria facilitado muito, né, na hora de lembrar, porque essa faixa vai especificar que estava fazendo determinadas situação. Tá? Então, basicamente é isso. Então, vamos lá. A gente vai iniciar a escrever algumas desvantagens, né? Que não usar os nomes para as faixas. E depois a gente vai apresentar os conceitos de nome, ver os tipos de nome, o que podemos utilizar e como ver na prática como usar o nome de faixa realmente na nossa planilha. Tá? E a gente vai falando aqui da desvantagem de usar o endereço de faixa de célula. Ou seja, então vamos, por exemplo, aqui a esse exemplo aqui, ó. Vamos ver que cada vez que uma faixa for alterada, você vai ter que alterar todas as formas que dependem daquela faixa. Tá? Então, você pegou uma faixa tá aqui, ó, de soma de A1 até A250. Então, se você inserir novas linhas, né, digamos que seja sobre venda, aqui, que é o exemplo que nós estamos dando aqui, e for até você aumentar mais 50 linhas, ou seja, vai de 1 até A300, o que vai acontecer? Você vai ter que alterar isso em todas as fórmulas que dependem dessa faixa de células. Então você pode ter outros cálculos baseado nessa faixa de célula, inicialmente, que era de A1 a 250, mas agora você inseriu mais linhas. Então você vai ter que alterar em todas as planilhas. Né? Então pode ser em uma planilha, pode ser em várias planilhas. E imagina que isso seja uma planilha grande, com diversas, centenas de fórmulas, dependendo dessa faixa. Então, se você vai fazer isso manual, vai dar trabalho. Tá? Certo? Além da margem de erro de cálculo que pode acontecer nesse processo de você estar alterando fórmulas. Então, basta você esquecer de alterar uma fórmula que está a passar o cálculo, já vai modificar toda a tua planilha. Por quê? Exatamente porque você precisa alterar certinho em todas as faixas de células. Então isso já está te dando uma ideia do problema que você vai ter. Tá? Outra coisa é o uso dos endereços não intuitivo, ou seja, não deixa as fórmulas fáceis de entender e de interpretar. O exemplo aqui é, por exemplo, soma de A1 a 20. Né? Você vai ter que ir em todas as planilhas, ver quais dados que tem nessa faixa, para entender qual a soma está na fórmula, está retornando, ou seja, quais dados se refere. Tá? Essa soma é uma soma de quê? É uma soma de venda? É uma soma de salário? É uma soma de comissões? Só indo na planilha e vendo a faixa que representa.
Então, quando a gente está fazendo, você olha ali, soma A1 a 250. Tá, mas está somando o quê? Né? Então, isso é uma desvantagem. Já usando, agora vamos falar diferente. Já usando o nome para as faixas, por exemplo, né, como está aqui esse exemplo, soma vendas 2022. Opa, peraí. Agora, olhando as duas formas, você soma A1 250. Aí você olha aqui, opa, o que é isso? Soma o quê? Conforme as perguntas que estavam aqui. Mas agora você olhando de baixo, soma vendas de 2022. Opa! Tá somando as vendas de 2022. Fica claro, fica objetivo. Né? Então, pode ser o ano que for, que então o ano 2018, pode ser ano 2020, enfim. Tanto pode ser ano recente, né, que você vai lembrar, ou com anos passados. Que, por exemplo, você faz a planilha, e daí a 2 anos você volta, né, encaixando ao exemplo anterior, de você lembrar o que você está fazendo. Beleza? Vamos passar à frente. Então, qualquer engano na hora de informar a faixa de valores, uma ou mais formas, pode gerar erros em cascata, ou seja, aquilo que a gente falou. Aí imagina você procurando esses erros, onde é que está, onde que foi, né, revisando. Cara, vai dar muito trabalho. Tá? E aí, como superar essas desvantagens, esses problemas? E aí, atribuindo os nomes de faixas de células nas formas e funções. Então, veja bem, tanto em formas como funções, a gente pode utilizar os nomes, ao invés de usar diretamente os endereços que definem as faixas. E aí vem a perguntinha que você deve se perguntar, mas como fazer isso? Então, vamos continuar lendo aqui. O conceito é simples. Você define um nome associado com uma faixa de célula, depois, nas formas, ao invés de informar a faixa usando o endereço da faixa, informa usando o nome. Simples assim. Então, o primeiro e óbvio benefício é atribuir o nome das faixas células, retornar as formas muito mais fáceis de serem lidas e interpretadas. Né? Então, aqui tem um exemplo da faixa B4 a B15. Né? E aí você tem lá valores mensais de vendas. Então, para o ano 2022 aqui como exemplo. O ano aqui é referência, tá? Só por exemplo. E para a faixa de B4 a B15 você atribui o nome vendas 22. Então fica muito mais fácil entender a forma soma vendas 2022 do que entender que a forma do que se trata da forma soma B4 B15. Então é aquilo que eu estou comentando, né? A gente passando o nome vendas 2022 para uma determinada faixa de célula, a gente já vai saber o que se trata bem mais rápido, tá? Claro que no caso do uso do endereço, você pode sabe que a forma retorna a soma de valores da faixa B4 até B15, né? Mas o que representa esses valores? Então é uma pergunta que a gente tem que falar, tem que se fazer, né? Então, né, são os dados de vendas ou de salários. E aí vem essas perguntinhas. Só que só olhando a planilha para saber o que se trata. Já que o uso de nome de faixa fica bem mais claro. A forma soma vendas 2022 não deixa dúvida que é a soma de vendas para o ano 2022. Então fica claro e fica objetivo usar, né, esses nomes. Então, usando o nome vai facilitar o entendimento e a manutenção das formas. Tá? E aí a gente vai lembrar aqui da situação no início da lição, onde na hora que você cria a planilha, tudo está na tua memória. Tá? A gente tem a memória fresquinha ali do que a gente está fazendo naquele momento. Mas voltou, e aí? Como é que fica? Né? E aqui eu passei daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, e vou até um pouquinho mais além. Quando você nomeia assim, e outra pessoa vai pegar para continuar a planilha de repente, ela vai olhar, soma B15, B14. Agora ela soma vendas 2022. Já vai ficar fácil para aquela outra pessoa. Mais fácil, né? Porque é mais fácil para aquela outra pessoa já ver, está somando aqui uma faixa de células de vendas 22. É possível, então, a gente definir um nome do intervalo de células para a função, para uma constante ou para uma tabela de dados, tá? Essa tabela de dados a gente vai tratar nos próximos módulos, tá? Depois você vai adotar com a prática o nome da planilha, do Excel, vai atualizar, auditar, gerenciar, tá?
e veremos os passos para realizar todas essas operações com faixa no decorrer desse módulo. E agora a gente vai às principais vantagens de se atribuir nome de faixa às células, né? Nome de faixa, então, são muito fáceis, primeiro, de lembrar dos endereços de faixa, tá? E aí a gente vai citar algumas coisas aqui. Então, fórmulas que utilizam o nome de faixa são muito fáceis de serem interpretadas, de entendermos o que significa o resultado retornado por tal forma. O nome das faixas não muda. Então, quando você move uma faixa associada com o nome para uma outra planilha, já se utiliza o endereço da faixa e move os dados para outra faixa, né, terá que alterar todas as fórmulas que dependiam da faixa original. Então, há também essa controvérsia, porém, aqui já não precisa, né? Então, você já vai fazer essa modificação utilizando os nomes da faixa que não mudam, tá? Então, se você não fizer isso, não vai obter erros. E o pior, os cálculos incorretos, né? Faixa com nomes se ajustam automaticamente. Então, elas, sempre que você insere ou exclui linhas dentro da faixa. Então, é uma outra vantagem. E os nomes tornam a navegação em planilhas grandes, né, com grande volume de dados, muito mais fácil. E aí você pode trabalhar com grandes volumes, que aí vai ficar mais fácil de fazer, tá? Aqui tem uma tabela simples, tá? Tipo, exemplo, referência, que nós temos igual soma C20 igual, né, 2.C30, e aqui nós temos um exemplo com nome. Então, igual soma vendas do primeiro trimestre. Aí nós temos constante, produto a 5,8.3. Aí nós temos aqui igual produto imposto sobre vendas de WA. Aí nós temos aqui fórmula. Então, igual some PROC-V, e aí tem a fórmula, a gente tem aqui igual soma nível do inventário menos ali o valor do pedido, tá? Nós temos tabela, e aí depois aqui nós temos maior índice de vendas. Então, são nomes, tá? E antes de partirmos por exemplos práticos de criação, administração e utilização desses nomes, nós temos ainda 2 conceitos importantes para serem vistos, tá? Então, vamos lá, vamos ver que tipos de conceitos são esses, né? São os tipos de nome e o escopo de nomes. Então, vamos a eles. Os tipos de nome. Existem 2 tipos de nome que você pode criar, né, usando o Microsoft Excel. E a seguir a descrição e a apresentação desses 2 tipos. Nome definido. É um tipo mais comum. Ou seja, é o nome definido que representa uma célula, ou uma faixa de células, ou uma forma, um valor de constante. Então, você pode criar seu próprio nome definido no Excel, né? Ou o Excel ele cria um nome definido para você. Né? E aí tem, por exemplo, você define uma área de impressão, esse tipo de nome com o qual vamos trabalhar nas próximas lições desse módulo. Tá? E nós temos o nome de tabela, que é um nome para uma tabela do Excel, ou seja, uma coleção de dados de um assunto específico que está armazenado em registros, linhas, campos e colunas. Tá? Esse é um conceito tradicional que a gente usa tabela do banco de dados. Né? Então, o Excel cria lá um padrão tabela 1, tabela 2 e assim por diante cada vez que você insere uma tabela do Excel. Tá? E aí depois você pode alterar o nome da tabela para tornar mais significativo. Então, uma situação é que você pode, além do Excel fazer algumas coisas, padrões para você, você pode alterar, você pode modificar. Tá? Então, a gente também tem um dinamismo nesse exemplo. Então, aqui, o escopo de um nome. Tá? O escopo significa em que locais o nome é visível, ou seja, onde o nome pode ser utilizado. Né? Todos os nomes têm um escopo, quer seja para uma planilha específica, né, também denominado como nível local de planilha, ou para a pasta de trabalho inteira, também denominado nível global de pasta de trabalho. Então, aqui, estamos falando especificamente a nível de pasta de trabalho, né, uma pasta de trabalho inteira, enfim. Tá? E o escopo do nome é o local no qual o nome é reconhecido sem qualificação, ou seja, sem informar o caminho completo. Tá? Então, vamos a alguns exemplos que aí vão clarear, né, esse conceito. Lembrando que é aquilo que eu falo para você, o conceito às vezes não fica muito claro se a gente praticar, mas é importante
você passar por esses conceitos, passar por essas definições. Tá? Então aqui a gente tem uma definição, um nome como dados de orçamento, né? O escopo é a planilha 1, Plan 1. Tá? Ou seja, esse nome, se não for qualificado, será reconhecido somente em Plan, mas não em outras planilhas. Para usar o nome como escopo local de planilha, em outra planilha você poderá qualificá-lo procedendo com o nome da planilha. Então vamos a um exemplo aqui. Ó. Plan 1 é igual a dados de orçamento. Então, se na planilha 3 você quer usar a função soma, então veja bem, a gente tem na planilha 1, a gente quer usar agora na plan 3. Então, para que a gente possa fazer isso, a gente coloca igual, soma, e aí pega a referência plan 1, dados do orçamento. Ou seja, a gente pega exatamente a referência da plan 1 lá. E é bem tranquilo. Então, se fosse lá plan 2, plan 3, você utilizaria dessa forma. Tá? Bem simples, bem tranquilo. O nome da planilha é onde está a faixa ali. Né? Um sinal de interrogação e o nome da faixa. Aí fica bem claro, sem deixar nenhuma margem de dúvida, que eu quero utilizar a faixa de dados de orçamento da planilha, da plan 1. Tá? Quando a gente coloca aqui, deixa eu só voltar aqui, veja que eu coloco plan 1, ponto de interrogação, dados de orçamento. Tá? Então, por isso que vai o ponto de interrogação ali, de exclamação. Né? Beleza. Vamos continuar aqui. Ao invés de criar um nome com o escopo da planilha, né, que é a plan 1 ali e tal, você pode criar um nome. Veremos isso nas próximas lições. Criá-lo com o escopo da pasta de trabalho, ou seja, o nome será visível sem a necessidade de usar um qualificador de planilha. Isso em todas as planilhas e pastas de trabalho que você for utilizar. Se você definiu, por exemplo, um nome como meta de vendas, o escopo é a pasta de trabalho. Esse nome será reconhecido em todas as planilhas dessa pasta de trabalho, mas não de outras pastas de trabalho. Então, quando você define o escopo ali desse nome, é relacionado a essa pasta de trabalho. Tá? Então, um nome deve ser sempre exclusivo em seu escopo. Em sua pasta, referente à sua pasta de trabalho, né? Então, vamos lá. Se você definir ali, por exemplo, venda de sapato, né, cujo o escopo seja plan 1, plan 2, plan 3, na mesma pasta de trabalho, os nomes sejam iguais, cada um deles é exclusivo do seu escopo. Tá? Então, você pode fazer isso para garantir que uma fórmula que use o nome vendas, por exemplo, de sapatos, sempre faça referência às mesmas células do nível local de planilha. Isso pode parecer ser um pouco confuso, mas depois na prática você vai pegando devagarinho, né, trabalhando. Em alguns casos, né, você pode definir o mesmo nome, vendas de sapatos, por exemplo, a um nível global da pasta de trabalho. Né? Por exemplo, como está aqui, ó, o nome da pasta de trabalho, vendas de sapatos. Tá? Então, aqui a gente está fazendo a nível global. Né? Então, o Excel ele usa o nome que está definido na planilha. Tá? Então, esse é mais um exemplo. E agora, você pode substituir o nível local de todas as planilhas da pasta de trabalho, né? Com exceção sempre da primeira planilha. Tá? Que sempre usa o nome local quando há um conflito de nome e não pode ser substituído. Então, aqui a dica, né, se você tem mais de uma planilha e cria nomes de faixa de mais de uma planilha dentro da mesma pasta de trabalho, você pode criar o hábito de sempre utilizar o nome qualificado, ou seja, o nome da planilha seguido de um ponto de exclamação e o nome da faixa. Nesse caso, é como a gente criou ali, nome da planilha, por exemplo, estava plan 1, ponto de exclamação, nome da faixa. Certo? Então, muito bem, essa é a apresentação aqui do conceito de nome de faixas, tá? Eu sei que ela foi um pouco extensa, às vezes pode não ter compreendido direito ainda, mas a partir das próximas lições que a gente vai ver a parte prática, a criação, a administração, a utilização do nome de faixas, a gente vai interagindo mais, a gente vai tendo contato com esses nomes de faixa, e aí você vai começar a praticar e com isso você vai começar a entender melhor. Então,
Aguardo você na próxima videoaula. Que bom que você assistiu a lição até o final. Espero que ela tenha sido útil, tenha trazido novos conhecimentos para você. Lembro novamente que todas estas lições elas são gravadas com base no conteúdo deste livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Robert Martins. É um livro Fórmulas e Funções do Excel, curso completo e prático. É um livraço com 1174 páginas, onde tem muitos exemplos práticos sobre o uso das fórmulas e funções no Excel. Não só o uso das funções internas, mas também os exemplos mostram muito a lógica envolvida no uso de cada função. Tem alunos que relatam que só da lógica que a gente explica ali já ajudou muito a resolver muitos problemas que estavam parados há muito tempo. Então é um livraço com excelente conteúdo, e uma maneira de você nos ajudar, de apoiar aqui o canal, é comprando o livro através deste link aqui. Além de estar com preço especial, frete muito reduzido, comprando através desse link você ganha de bônus acesso à Universidade Prática do Excel, que é um pacote de 22 cursos online sobre Excel, total de 925 videoaulas, que vai desde o Excel básico até o VBA avançado, com criação de sistemas de controle de estoque, de controle de orçamentos, de pedidos, tudo usando Excel e programação VBA, análise de dados, tabelas dinâmicas, é muito conteúdo. Nesse link aqui tem a lista de todo o conteúdo do livro, informações detalhadas, lista das 925 videoaulas e como você fazer para comprar o livro, opções de pagamento, envio, tudo detalhado nesse link aqui. Se você puder nos ajudar, nos dar um apoio, fica aqui o pedido para efetuar a compra do livro através deste endereço aqui. E outras formas de você nos ajudar o canal a crescer é inscrever-se no canal, clica no sininho e ativa as notificações para você ser avisado sempre que um novo vídeo é publicado. Utilize o campo comentários que fica abaixo do vídeo para colocar suas dúvidas, sugestões, críticas, elogios. Os comentários é um dos itens mais importantes para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante para você e passe a indicar o vídeo, as lições de fórmulas e funções para outros usuários que também têm interesse no Excel. Então é muito importante, faz um comentário, nem que seja para dizer gostei do vídeo, valeu, quando sai vídeo novo, e eu sempre respondo a todos os comentários. E ajudem na divulgação desse conteúdo gratuito, compartilhando o link do vídeo, através do e-mail, do WhatsApp, do Telegram, das redes sociais que vocês participam, enfim, ajudem na divulgação desse conteúdo. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários e visualizações, mais frequentemente eu publico o vídeo e compartilho o conteúdo aqui no canal. Valeu? Muito obrigado por assistirem até aqui e até a nossa próxima lição sobre fórmulas e funções no Excel. Curso completo, só exemplos práticos. Valeu!